Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Neto e hoje quero trazer mais um vídeo para a nossa reflexão a respeito do assunto a vida do Senhor como um ladrão. Nós hoje estamos no terceiro vídeo, amém, sobre esse assunto e vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje e encerrar por enquanto com esse vídeo, ok? Você que não assistiu os outros dois, se você quiser assistir, é só voltar no canal e assistir os outros dois vídeos. Falamos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em 3 Pedro capítulo 3 e agora vamos falar em Apocalipse capítulo 3 sobre a vinda do Senhor como um ladrão, para que nós possamos compreender o que realmente quer dizer essa vinda do Senhor Jesus como um ladrão, amém? Então, nós possamos meditar sobre esse assunto, sobre esses textos, olhando para o contexto da palavra, para não sermos enganados por doutrinas enganadoras, ok? Então, vamos para o vídeo, assista, curta, compartilhe, comente e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ok? Amém, irmãos? Então vamos para a palavra de Deus, vamos analisar esse assunto a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo como um ladrão. Vamos ler hoje Apocalipse capítulo 3, vamos ler do 1 ao 6, eu creio. No versículo 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus é o Senhor Jesus e também as 7 estrelas, como está lá no capítulo 1 de Apocalipse. Amém? Ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha que interessante para a gente ver o que o Senhor Jesus está dizendo. Quem fala aqui, né, é aquele que tem as estrelas, que tem os 7 Espíritos do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, ele diz: olha, eu conheço as tuas obras. Ele diz para o anjo da igreja de Sardes: eu conheço, você tem nome de que vive, mas o que? Estás morto. Então observe bem a quem o Senhor Jesus está se referindo com esta palavra. Ele está se referindo a alguém que se diz vivo, porém o próprio Senhor, ele diz: estás morto. Ele diz: você tem nome de que vive e estás morto, ok? Vamos para o versículo 2, que diz o seguinte: se vigilante. Se vigilante, né? O Senhor Jesus, ele diz: seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Olha, estava para morrer. Então o Senhor, ele está orientando: você está morto. Seja vigilante e consolide aqueles que estavam para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então o Senhor, ele diz aqui, olha, não tenho achado íntegras, as obras dele não eram inteiras, não eram obras que agradavam ao Senhor. Por isso ele tinha nome de quem vivia, parecia para as pessoas, vivia de aparência. Dizia que era vivo, mas estava morto. E as obras dele não agradava ao Senhor Jesus Cristo, não agradava ao nosso Deus. Ele diz: as tuas obras, elas não são íntegras diante do meu Deus, ou seja, do Senhor, do seu Pai, né? Do Senhor de toda a terra, do Criador.
Então ele está aqui repreendendo alguém que parecia que estava vivo, mas estava morto, ok? A quem Jesus se referia com esta palavra? Então ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Olha aqui como é importante, nós precisamos se lembrar, está como nós falamos lá em Pedro, que Pedro também chamava a atenção dos seus ouvintes para trazer a lembrança, se lembrar das palavras dos profetas, dos ensinamentos, do mandamento do Senhor, dos ensinamentos dos apóstolos, porque eles já estavam instruídos, eles não eram pessoas ignorantes. Então aqui nós vemos também que o Senhor ele chama a atenção aqui do anjo dessa igreja, e ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido. Então, se o Senhor diz que tem recebido e ouvido, é porque realmente ele recebeu e ouviu da parte de Deus. E o Senhor diz: guarda e arrepende-te, ok? Então, irmãos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, aquilo que nós temos ouvido, nós precisamos valorizar, nós precisamos dar crédito e caminhar de acordo com aquilo que nos foi entregue da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de todas as coisas que nós temos ouvido do Senhor. Então é importante também lembrar que ele diz aqui no versículo anterior que nós lemos que ele está morto. Então, um morto, a pessoa que vive com um estado de morto, ela está de uma forma inativa. Então é preciso despertar para poder recuperar o seu estado de vida e viver e lembrar e sentir e observar ao seu redor. Porque aquele que, como quem dorme, não observa as coisas ao seu redor, não percebe, está de uma forma inativa. Amém? Versículo 3 ainda continuando, ele diz: arrepende, porquanto se não vigiares. Olha, interessante. É interessante analisar isso aqui. Olha, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, observe que em todos os textos que a gente vê essa palavra dizendo que o Senhor ele vem como um ladrão de noite, quando alguém não espera, o ladrão chega na casa, arromba a casa, rouba, rende o dono da casa. Por quê? Porque ele não está esperando. Mas se ele estiver esperando, o ladrão é que é rendido. Então, meus irmãos, observe que o Senhor ele diz: se não vigiares, né? Então, se não vigiares, é que ele vai ser pego de surpresa, como que alguém que é surpreendido por um ladrão. Amém? É preciso meditar na palavra. Mas para quem que o Senhor estava dirigindo essa palavra? Para alguém que estava morto, que não estava vigiando, que não estava agradando o seu Deus. Para alguém que tinha aparência, que parecia que estava vivo, mas estava morto. Então, essa pessoa precisava se lembrar daquilo que ele ouviu, daquilo que ele recebeu, despertar, ser renovado e passar a vigiar. E é isso que nós precisamos entender, nós como Igreja do Senhor. Nós não podemos estar dormindo, como Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Interessante essa palavra é que no capítulo 2 de Efésios, Paulo diz que o Senhor Jesus ele nos vivificou
quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo aquilo que agradava o inimigo. Mas no capítulo 5, versículo 14, ele diz: desperta tu que dormes. E diz para que se levante de entre os mortos porque os dias, e passasse a remir o tempo porque os dias são maus, ou seja, aproveitar as oportunidades. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, se você não vigiar, essa palavra foi dirigida a alguém que não estava vigiando, alguém que estava só vivendo de aparência, mas que estava morto, estava de uma forma dormindo espiritualmente, morto. E o Senhor chamando a atenção para se acordar, para se arrepender, para viver de uma forma íntegra na presença do Senhor, de uma forma verdadeira, não apenas de uma forma religiosa, não apenas de aparência, não apenas para quem agradar aos homens. Isso é o que o Senhor Jesus está aqui despertando essa vida, né? Exortando. Então, meus irmãos, observe que essa palavra está sempre relacionada à vigilância. Ele vem como um ladrão para aqueles que estão vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito, sim. Então eles vão ser apanhados como um ladrão alguém é apanhado por um ladrão. Na sua casa, em qualquer lugar, você está em um lugar desapercebido, né? Distraído, e o ladrão vê que você é uma presa fácil. Mas quando você está atento, quando você está ligado, quando você está de olho, o ladrão está vendo que você está alerta. Então fica mais difícil ele lhe abordar de uma forma que você não perceba. Amém? Então é isso que a palavra está dizendo. Que nós precisamos estar atentos para não sermos pegos de surpresa, ok? Então veja o versículo mais uma vez que diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda. A palavra de Deus ela deve ser guardada no nosso coração, como diz a Bíblia, que a palavra de Deus ela precisa ser guardada no nosso coração. Guarda e arrepende-te. Ou seja, a nossa vida com Deus tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que haver transformação, ok? E não é só no dia que nós conhecemos a palavra, é todos os dias. O Senhor, quando Ele chama para caminhar com Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz todos os dias, não é só um dia, não é só uma vez, não é só por uma ocasião de um momento de emocionalismo. Não, é todos os dias. Nós precisamos reconhecer que sem a presença do Senhor, nós precisamos reconhecer todos os dias que sem a presença do Senhor Jesus na nossa vida, nós não somos nada. Que nós precisamos do Senhor para respirar, nós precisamos do Senhor para tudo nessa vida. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor se renovar todos os dias, nós seríamos consumidos. Amém? Então o versículo 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então veja bem, essas pessoas que não se contaminaram, então elas não vão ser apanhadas como ladrão. Tá vendo aqui? Não falou que elas vão ser apanhadas como ladrão. Por quê? Porque elas são dignas de entrar no reino do Senhor pelas portas. Amém? Glória a Deus. Tem uma referência aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui, olha, uma cruzinha aqui. Não, voltando mais uma vez, deixa eu ver aqui, só para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Não é esse. Não, deixa quieto, eu vou perder tempo não, procurando não. Tem uma referência aqui que vai lá para Apocalipse capítulo 16 e versículo 15. Apocalipse 16, 15. Também faz referência ao Senhor vindo como um ladrão para aqueles que não vigiarem. Então, meus irmãos, esse contexto de que o Senhor ele vem como um ladrão para aqueles que não estão vigiando, para aqueles que não estão apercebidos.
Entenda isso. Essa palavra não quer dizer que, eu já falei em outros vídeos, e é justamente para que você entenda que essa palavra que Jesus ele vem como um ladrão na sua vinda, ele não quer dizer que ele vem de uma forma secreta e ninguém vai perceber. Não. A Bíblia diz que todo olho verá e verá. Quem não vai perceber? Quando ele chegar é que vão perceber e vão se lamentar. Aqueles que não creem, aqueles que não dão crédito, aqueles que não acreditam. Aqueles que ignoram a palavra do Senhor. Sim, esses vão ser pegos de surpresa. Esses vão chorar, vão se lamentar. Por quê? Porque negaram, porque não creram, porque não deram crédito. Amém? Mas o Senhor diz aqui no versículo 5, diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida está lá escrito também lá em Apocalipse 20, versículo 12 e 13. É um assunto interessante também que está contido aqui nessa referência, porque diz que vai se abrir os livros e o livro da vida, e eles vão ser julgados de acordo com o que está escrito naqueles livros, os livros das obras e o livro da vida. E aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. É algo interessante que depois a gente vai estar também ministrando algo sobre as obras, ok? Sobre as obras. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Senhor ele falou com todas as igrejas, ok? Trouxe reconhecimento àqueles que estavam andando ali de acordo com a vontade do Senhor. Ele dizia: olha, você tem feito isso, você tem acertado nisso, porém tenho encontrado isso que não tem me agradado. E o Senhor foi falando com todas as igrejas. Para quê? Para que eles pudessem despertar, para que eles pudessem acordar, para que eles pudessem se levantar. Então, meus irmãos, que nós possamos acordar. Não é tempo de estar dormindo, pois se não vigiares, diz a palavra do Senhor, amém? Se não vigiares, ok, aqui. O que acontece? Ele virá como um ladrão, ou seja, você não vai perceber. Quando você perceber, ele já veio e não vai mais dar tempo de você se arrepender. Perdeu a oportunidade, ok? E não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Então acorde, desperte, levante-se desse sono e passe a andar de acordo com aquilo que a palavra está lhe ensinando. Fique com seus ouvidos atentos. O que eu estou dizendo aqui, confira na palavra. Aquilo que você tem ouvido, confira na palavra. Aquilo que tem falado para você, confira na palavra, se é realmente de acordo. Mas é importante que a gente analise a palavra, não apenas textos isolados. Quando alguém lhe der um versículo, leia o capítulo. Leia o capítulo, analise a palavra, pare de preguiça, se levante desse comodismo e passe a examinar as Escrituras com prazer, desejando verdadeiramente conhecer os propósitos de Deus para a sua vida através da palavra. O que nós mais vemos hoje nas redes sociais, em todas as plataformas, são falsos profetas querendo likes, querendo curtida, querendo mídia, né? Então nós precisamos aprender a selecionar, filtrar, amém? Para que nós não venhamos a ser enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, porque existem homens e mulheres de Deus ainda nos dias de hoje, sempre vai existir, como sempre existiu. Então, aprenda a analisar a palavra, para que quando alguém lhe falar algo que não é de acordo com a palavra, você esteja atento e saber rejeitar em nome de Jesus. Amém? Fica essa palavra para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe o nosso vídeo e que Deus possa abençoar a sua vida e sua família para a glória de Deus.